Dentro do agronegócio, pessoal, hoje, o que a gente pensa como o agronegócio? É tudo, vou colocar assim, esse é um conceito meu, sabe? Não quer dizer que esse é o conceito clássico e tudo mais, é algo como eu entendo, como eu gosto de explicar. O agronegócio são os segmentos que envolvem as atividades realizadas nas propriedades rurais. Então, é basicamente isso. Aquilo que você consegue produzir, que envolve fazenda, envolve propriedades rurais, as atividades que envolvem isso e os negócios, os segmentos de atuação que envolvem isso, eu digo que está ali ligado ao agronegócio. O que envolve ali pecuária de corte, agricultura, pecuária leiteira, envolve... Basicamente, se a gente for resumir, seriam esses dois nichos e dentro deles a gente tem vários outros subnichos. Mas ali há a parte de pecuária, a parte de agricultura e a gente tem ali as subdivisões dentro delas. Mas tudo que envolve as atuações dentro das propriedades rurais eu trato que está inserido dentro do agronegócio. Hoje, pessoal, fazendo uma análise, se a gente for parar para pensar e ver o histórico do Brasil e também do mundo, mas vamos falar mais de Brasil, ao longo das últimas crises, nós tivemos várias crises econômicas aí que envolveram o nosso país. Dentro de todas essas crises, eu estive inserido em algumas. Uma coisa que eu percebi foi que o agronegócio foi aquele que conseguiu superar melhor, ou pelo menos sobreviver de forma mais digna, vamos dizer assim, às crises que ocorreram no mundo. E, inclusive, essa crise agora não é uma crise econômica, é uma crise sanitária, que é a nossa infeliz pandemia que está acontecendo nesse momento. Então, o agronegócio tem sido um dos nichos, eu vou até colocar aqui, tem sido um dos segmentos da economia que tem sido, que está sendo menos afetado pelas crises. Se você for parar para pensar, o agronegócio, pelo contrário, em alguns momentos de crise, ele tanto sustentou a economia do Brasil, como ele cresceu e ajudou a alavancar o PIB brasileiro. Então, eu não sou economista, eu estou aqui metendo o bedelho nessa parte econômica, mas é porque eu estava inserido nesse meio em alguns momentos, eu sei o quanto o agronegócio foi importante para a economia brasileira e o quanto ele sustentou a economia. Ou seja, independente dos problemas, o agronegócio continuou. Claro que tem muita coisa inserida dentro dele, mas eu quero trazer um contexto de que hoje o agronegócio é um segmento da economia brasileira que ela tem uma certa estabilidade. Entre a crise e sai crise, o agronegócio continua vivo. Tem algumas crises que matam alguns negócios, matam alguns segmentos de atuação. A própria pandemia agora está mostrando para a gente que alguns negócios, por exemplo, o ramo do entretenimento está muito comprometido. A gente não tem shows, não tem como ter shows, né? Por conta da crise que a gente vive sanitária. Então, alguns ramos de atuação, a pandemia também acabou, se não destruiu, ela está trazendo ali um problema muito sério. Os profissionais do ramo do entretenimento, quem trabalha com shows de música, shows de teatro, eventos de teatro, casamento, tudo isso está sendo muito afetado. Porque, claro, como eu disse, não tem como esses segmentos, infelizmente, trabalharem nesse momento por conta da sua natureza, de como ele segue. Mas passa a crise, entra e sai crise, e o agronegócio se supera e ele consegue se manter ainda forte e, com isso, consegue tocar a vida. Então, partindo desse princípio, qual seria o segmento de atuação onde o geoprocessamento conseguiria estar auxiliando, ajudando e também sendo de forma sustentável? Ele consiga se sustentar mesmo em meio às crises, é qual o nosso agronegócio. Então, o geoprocessamento também pode se tornar sustentável e superar também, ele pode se tornar sustentável e também superar os momentos de crise. Por quê? Porque hoje o processamento está ligado diretamente
Oi, Camila. Tá meio ruim a qualidade? Eu vou ver aqui. Pode ser a minha conexão da internet que não tá muito boa, ou talvez até a sua. Eu vou ver se eu consigo resolver, tá bom? Peço aí desculpas para vocês, viu, gente? É que a minha conexão não tá muito legal esses dias. Eu tô tendo um pequeno problema. Ela melhora e cai. E eu acho que se eu reiniciar aqui agora, eu vou perder a conexão de todos vocês. Então, eu vou ver se eu consigo resolver aqui. Mas obrigado pelo feedback, viu, Camila? Continua aí. Mesmo que você talvez não consiga ler exatamente o que eu estou escrevendo, eu estou simplesmente só mostrando aquilo que eu estou falando, tá? Não sai não, por favor, continua comigo aí, que eu acho que vai ser bem interessante. Vou até dar uma pausa aqui, ver o que eu consigo fazer. Eu estou vendo que... se eu reiniciar aqui agora, eu posso ter um problema. Vamos tentar manter, pessoal, ver se volta a melhor visualização da imagem, tá bom? E eu vou dando prosseguimento, vocês vão me dando feedback, por favor, viu? Ah, que bom, Camila, que melhorou, viu? Espero que vá melhorando e você consiga ter uma experiência bem interessante aqui na nossa live de hoje, viu? Vamos continuar aqui e pode fazer a sua pergunta, obrigado pela presença. Se você não está inscrita na imersão Verde Gel, faça a sua inscrição, tá aí o link lá aí no chat. Eu vou falar mais um pouquinho dela mais ao final da live. Então, se o agronegócio, voltando aqui, se o agronegócio é um dos segmentos que são mais sólidos e talvez consiga se manter independente da situação econômica que vive o Brasil, o geoprocessamento, que é uma das tecnologias que estão ligadas diretamente a vários segmentos do agronegócio, ela pode ser também sustentável e superar todos os momentos de crise. Então, quem trabalha com geoprocessamento ou quem tem interesse em trabalhar, tem as chances de conseguir uma mina de ouro, como eu coloquei no título. Quando eu digo uma mina de ouro, não necessariamente é você ter muito dinheiro, mas é você ter a condição ali de ofertar o seu serviço e ter o seu serviço ali executado, independente da situação. A gente tem aí, como eu disse, vários outros nichos que as crises vão destruindo, mas o geoprocessamento, como ele está ligado a vários nichos de atuação, e um deles é o agronegócio, ele consegue se superar a cada ano. Então, se você está aqui atuando dentro do agronegócio, você com certeza vai ter ali a chance de conseguir a sua mina de ouro. Aonde que o geoprocessamento pode auxiliar no agronegócio? Aonde que o geoprocessamento... Então, Gustavo, você está falando que ele está ligado ao agronegócio, que ele pode ser tão sustentável quanto esse segmento, porque, de fato, ele tem uma demanda que é absorvida pelo agronegócio. Então, mas o que o geoprocessamento faz, Gustavo? O que acontece aí? Como ele funciona dentro desse agronegócio? Hoje, pessoal, eu posso dizer para você algumas coisas, para quem está me assistindo. Conhecer os limites e o uso da propriedade rural é o princípio básico para para explorar ao máximo e da maneira mais adequada a sua área. O que é isso, Gustavo? Conhecer os limites das fazendas. Quem tem uma propriedade rural precisa conhecer os limites da sua fazenda. Você conhecendo, sabendo quanto você tem de área agricultável, quanto você tem de pasto, qual o tamanho de cada pasto que você tem. Isso conhecendo de forma precisa e exata, você consegue explorar melhor a sua fazenda. Imagina você, dono de uma propriedade rural, mas você sabe ali que tem 3 alqueires de terra. Alqueires, né, que é o jeito certo de falar. Aqui em Goiás, eu sou de Goiás, eles usam muito essa unidade de medida, que é 4,84 hectares é um alqueire de terra. Então, eles utilizam muito esse termo. Imagina que você só sabe que você tem ali 5 alqueires de terra, e que 2 é de pasto, 1 é de mato, 1 é de área de edificação. Tá, mas você sabe
Quais são as divisões de passos dentro desses dois alqueires. Você sabe exatamente onde está localizado cada uso da propriedade que está dentro da sua fazenda. Então, tudo isso é fundamental, na minha visão, para que o proprietário consiga explorar da melhor maneira possível a sua propriedade. Aquele que não tem hoje um mapa de uso e ocupação do solo da sua fazenda, ele está deixando de ganhar dinheiro. Ele não consegue explorar ao máximo a sua fazenda, porque ele sabe muitas vezes as áreas de olho ou as áreas de forma muito aproximada, sem ter certeza, sem conhecer as divisões dela dentro da sua área. Então, esse daqui é um ponto onde o geoprocessamento pode auxiliar, que é o quê? Elaborar um mapa de uso e ocupação da propriedade. Ou também fazer um mapa que eu chamo uma planta cadastral da propriedade, que além do uso e ocupação do solo, que envolve basicamente 3 elementos: áreas de vegetação, áreas de uso antrópico e áreas de hidrografia, que envolve lagoas e rios. Essas são vamos dizer, as classes primárias de um uso do solo. Então, daí a gente deriva muitas coisas da área de uso antrópico. A gente pode ter pasto, agricultura, áreas edificadas, o solo exposto e algumas outras. E nas áreas de vegetação, a gente tem ali áreas de vegetação que envolve a reserva legal, classes de vegetação e por aí vai. Mas esses são os usos primários do uso do solo. Mas tem uma planta que eu chamo de planta cadastral, que eu vou até colocar aqui, que você vai cadastrar exatamente todas as infraestruturas existentes na propriedade. Se você é uma fazenda que trabalha com gado de corte, por exemplo, você vai cadastrar os bebedouros dos seus pastos, você vai cadastrar ali os piquetes certinhos, você vai cadastrar onde tem coxo, que o seu gado come a ração. Tem o curral, você vai cadastrar. Se você tem um confinamento, quantos currais tem nesse confinamento, os bebedouros dentro dos currais. Toda essa informação cadastral você pode criar dentro dessa planta. Isso vai te auxiliar a conhecer melhor a sua propriedade. Então, essa planta cadastral envolve tudo isso. Aí você tem ali, quando envolve áreas de barragem, você vai ter ali a estrutura das suas barragens, o rio que conecta nelas, a área de APP que está em volta dela, a área de plantio e tudo o que envolve as barragens. Pivôs. Você tem ali a área do pivô, a área da captação desse pivô, o ponto de captação. Você tem o centro do pivô. Você tem a área, de fato, que ele atende ali, que ele faz a irrigação. Então, tudo isso que você envolve é uma planta cadastral. Você, além de cadastrar o uso, você também cadastra todas as infraestruturas existentes e classificando essas infraestruturas. Isso está envolvido aqui dentro, nessa etapa de conhecer os limites, conhecer a propriedade rural. Hoje, esse daqui, eu vou dizer o seguinte, eu posso afirmar para vocês, esse é um serviço ainda pouco explorado pelos profissionais. Quando eu digo pouco explorado, não quer dizer que as pessoas não façam, mas quer dizer que eles não entendem esse serviço dessa maneira. Então, eles não conseguem muitas vezes vender um serviço desse para as propriedades rurais, trazendo essa solução e trazendo esse resultado, mostrando esse resultado. Então, quando a gente traz essa demanda dessa maneira, você tem uma capacidade de convencimento de entregar ali um produto mais adequado para o seu cliente, muito melhor. Então, isso daqui eu posso garantir para vocês que poucos profissionais oferecem assim. Eles simplesmente oferecem um mapa de uso da propriedade e só. Então, eles falam que a propriedade tem que ter um mapa de uso para poder separar. Então, muitas propriedades rurais, eu afirmo com certeza, não tem esse tipo de mapeamento hoje. E se tem, ele é limitado, ele não é preciso e ele é mal feito. Porque eu já tive a oportunidade de pegar mapeamentos dessas estruturas de propriedades, onde eu tive que refazer praticamente todo o mapeamento, que era o que o fazendeiro tinha dentro dessas áreas. Então, isso daqui já é uma demanda que o geoprocessamento resolve. Imagina você quantas propriedades rurais, vou colocar aqui, Camila já tem aqui uma dúvida.
Com certeza, Camila. Essas informações, todos os usos e as características existentes na propriedade, é possível sim a gente representar em um mapa, quantas elas forem. O mapa final, a gente tem que entender que é um produto final que envolve a representação espacializada de alguma dinâmica ou de algum elemento de forma organizada, de fácil leitura e que traga ali uma informação bem elaborada. Então, quando a gente pensa se é possível, se essas ocupações a gente consegue colocar no mapa, na legenda, que é a pergunta da Camila, sim, é possível e com certeza é possível sim, Camila. Isso tudo a gente vai ter que a gente tem que entender a partir da aplicação e do produto final que a gente vai entregar, da escala final de trabalho. Então, quando a gente tem uma fazenda muito grande, por exemplo, eu preciso caracterizar ali elementos como um coxo, elementos como um bebedouro de um gado que está no pasto, você precisa saber qual é a melhor maneira de representar. Com certeza, no ArcGIS é possível sim. Tanto é possível como eu julgo que é talvez um dos mais adequados para a gente poder resolver esse problema. Eu, inclusive, trabalho no ArcGIS. Já te dando um gancho aí, Camila, que você está tirando as dúvidas, na segunda-feira da semana que vem, nós vamos fazer uma aula prática sobre isso que a gente está conversando hoje. Então, já é aqui uma opção de tema que eu vou trazer para mostrar como fazer esse mapa e como representar esse mapa de uso da propriedade rural com todos esses elementos. E eu já te convido a participar comigo, viu? Que eu vou mostrar para você na prática que é possível fazer isso no ArcGIS. Então, quando a gente pensa nisso, na identificação, a gente precisa saber como o elemento deve ser representado de maneira que ele seja entendido. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando numa escala muito grande, a fazenda é muito grande, a propriedade é muito grande, você tem que representar um bebedouro, que normalmente, às vezes, é um círculo, é um elemento muito pequeno, você vai trazer ali uma forma de representação geométrica que seja adequada. Aqui, na minha visão, nesse caso é o ponto. Você vai trazer um ponto onde você vai demonstrar ali a localização desse bebedouro. Esse ponto pode ter vários tipos de simbologia. Ele pode ser um quadrado, ele pode ser um círculo, ele pode ser um triângulo, ele pode ser várias formas geométricas, ele pode ter uma cor diferente, ele pode ter uma espessura de borda diferente. E se você estiver trabalhando com uma escala menor, onde você tem ali uma propriedade menor, você tem ali uma condição de representar mais de forma real aquele elemento, você pode trabalhar com um polígono circular, por exemplo. Que na maioria pelo menos os que eu trabalho, eu tive a oportunidade, os bebedouros, que é um elemento muito pequeno, você pode representar como um círculo dentro da propriedade em polígono, onde você pode ter ele de forma chapada, você pode ter ele de forma somente com as bordas desse elemento. Então, a simbologia, a gente vai brincando na hora da representação final. A gente precisa ter ali um bom senso na hora de saber como representar essa informação, viu, Camila? Então, isso tudo vai da aplicação final do seu mapa, da escala que você está trabalhando, do tamanho da propriedade, do tamanho do elemento representado. Para que ele tenha ali uma representação fidedigna e quem estiver lendo esse mapa entenda o que é esse dado que você está representando ali. Tá certo? Se eu tiver tirado essa dúvida, me dá um ok, que é importante ter um feedback, tá bom? Se você tiver mais dúvidas, pode ir perguntando, fique à vontade. Então, deixa eu só tentar voltar aqui de onde que eu estava. Estava escrevendo alguma coisinha, mas eu esqueci, não tem problema. Vamos seguir aqui. Esse é um serviço que ainda poucos profissionais estão entregando. Ah, lembrei o que eu ia falar. Agora, depois de pensar todo esse contexto, imagina quantas propriedades rurais, vou colocar ainda nem de pequeno porte, de médio e grande porte, que existem no Brasil. Melhor, no seu estado. Na sua cidade. Inúmeras. Eu não sei nem o dado aqui. A gente poderia buscar no IBGE qual que é o dado atualizado da quantidade de propriedades rurais existentes. Então, mas são inúmeras, são inúmeras. Eu posso garantir para vocês que tem um percentual muito grande dessas propriedades que não tem
um mapa bem feito e atualizado. Olha, entenda que eu digo que não tem um mapa bem feito. Então, não quer dizer que eles não tenham um mapa. Muitos podem até ter, porém, talvez não tenham atualizado, porque propriedades que são ativas e produtivas, elas mudam constantemente, pessoal. Elas mudam, altera a divisão de pasto, altera a divisão dos piquetes, ela altera, constrói barragem, destrói barragem, compra pivô, instala pivô. Então, tudo isso, em propriedades que são ativas e produtivas, muda constantemente. Então, é importante sempre manter o mapa da fazenda atualizado. Então, é algo que o geoprocessamento resolve e ele pode estar ali no dia a dia das propriedades. Então, aqui eu já te mostro como o geoprocessamento pode auxiliar e também como ele pode ser sustentável ao longo das crises. Então, imagine a quantidade de propriedades que tem. Deixa eu só ver aqui, pessoal, se tá, não caiu minha conexão. Não está certo. Que os profissionais podem oferecer independente aí do momento de crise. Então, essa daqui já é um ponto. Conhecer os limites. Agora, vamos lá? Identificar. Melhor, não vou colocar identificar, vamos colocar a seguinte forma. Mapear a situação química e física do solo antes do plantio. Vou colocar vários itens aqui para vocês entenderem o contexto. Eu vou complementar. Conhecer, espacializar a dinâmica de chuva existente na propriedade. Saber a saúde da sua plantação. Realizar análises históricas destes itens acima, como eu estou mencionando aqui. Mapear a topografia das áreas de lavoura. Tudo isso daqui, pessoal, são maneiras onde o geoprocessamento pode auxiliar dentro do agronegócio. E tudo isso aqui está inserido em um segmento chamado, vou até colocar aqui diferente, agricultura de precisão. A agricultura de precisão, pessoal, ela veio para poder trazer um pouco mais de tecnologia e de espacialização das dinâmicas existentes ali que envolvem as lavouras, visando ali uma otimização dos serviços, uma economia nos insumos aplicados e a solução dos problemas de forma pontual. O que é isso, pessoal? Quando a gente pensa em uma agricultura de precisão, é quando você georreferencia toda a dinâmica da sua lavoura. Ou seja, você consegue mapear todos os problemas e as dinâmicas existentes ali. Já tem mais um aqui. Eu lembrei, monitoramento de pragas. Então, quando você consegue mapear todos os elementos existentes na sua lavoura, tanto antes, durante como depois, você consegue otimizar tempo, otimizar recursos, economizar e também ter uma produtividade melhor. Por quê? Porque você resolve os problemas de forma pontual. Pensando aqui, mapeamento da situação química e física do solo. O que é isso daqui? No pré-plantio, quando você está prestes a plantar, é feito ali uma análise de solo para que esse solo seja corrigido. Então, o que é feito? Porém, não é quase que humanamente impossível, se a gente for parar a pensar, e também financeiramente não é viável, você mapear, criar um grid de coleta de solo onde abranja quase 100% da área da propriedade dos talhões. É quase que inviável fazer isso. Então, o que é feito hoje? É criado um grid regular, um padrão através ali do que definiu os agrônomos. Eu não sou agrônomo, eu estou trazendo aqui uma visão leiga e da experiência que eu tenho de atuação dentro da área. Então, é criado um grid ali regular e é feito as coletas de solo. Só que entende-se, a partir de algumas regras lógicas, entende-se... Deixa eu só ver aqui. Se não caiu. Ah, não, tá ok. Entende-se ali que as chances de que
Uma dinâmica que ocorre em um ponto, ocorrer na sua volta em um certo raio, ela é muito grande. Ou seja, então quando a gente coleta pontos específicos dentro da propriedade, a gente, em um processo de interpolação de dados, onde é um processo estatístico e geoestatístico, quando se trata desse dado georreferenciado, a gente consegue extrapolar esse dado e estimar como está a situação do solo para a propriedade inteira, tendo somente alguns pontos coletados ao longo dela, através dessas técnicas. Então, é possível fazer isso. Então, com isso, os consultores, os agrônomos que estão envolvidos naquela propriedade rural, eles conseguem fazer a correção do solo de maneira pontual, onde cada ponto da propriedade ele vai despejar uma quantidade de corretivo daquele solo, que é o que eles chamam de aplicação em taxa variável. É o que? Eles aplicam uma taxa de correção para cada ponto da propriedade a partir do que foi mapeado anteriormente. Então, tudo isso é feito. Espacializar a dinâmica da chuva. A chuva, é claro, é fundamental para que a lavoura tenha um prosseguimento em uma vida ali correta, adequada. Então, é preciso saber o quanto está chovendo. Tem propriedades que, talvez muitos de vocês não saibam, que chove em um talhão e não chove no outro. Elas são tão grandes que chove uma quantidade em um talhão e não chove no outro. Então, mapear a dinâmica da chuva é fundamental para conseguir corrigir as coisas ao longo da lavoura. Saber a saúde da plantação é muito importante, porque em alguns momentos do plantio pode ser que algumas plantas não tenham um desenvolvimento adequado como as outras. Então, como que a gente descobre isso? Através do índice de vegetação. Alguns índices, existem vários, mas o principal, mais utilizado é o NDVI, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Que você consegue identificar a saúde da planta e também consegue, a partir dele, identificar, ele traz um destaque para plantas que estão mais saudáveis para menos saudáveis. Então, inclusive eu tenho um vídeo no meu canal só sobre NDVI. Se você tiver alguma dúvida, procure aí no meu canal. Se não tiver inscrito, se inscreva. Tem um vídeo só sobre NDVI, muito explicado, muito detalhado. Então, e além disso, o NDVI traz um destaque e você consegue identificar também falhas de plantio. Realização de análises históricas. Quando a propriedade começa a trabalhar com agricultura de precisão e georreferenciar todos os processos existentes dentro dela, é possível você ter séries históricas. É o quê? Você fazer análises históricas. Ao longo das safras, você consegue ali ver como foi o crescimento, o andamento dos seus plantios, da sua safra, como que está ali o desenvolvimento do solo, se ele está ficando mais rico, mais pobre. Então, é possível fazer análises históricas quando a gente tem esses dados georreferenciados. Mapeamento da topografia. Em alguns casos, a topografia da propriedade ela influencia ali tanto na execução do plantio como em outros processos dentro das lavouras. Então, é fundamental você fazer isso. E o monitoramento de pragas, que é o quê? Você identificar essas pragas e fazer como aqui no mapeamento da situação química e física do solo, você extrapolar essa informação e identificar onde está tendo mais pragas dentro da propriedade e corrigir pontualmente. Na hora de fazer as aplicações, aplicar da melhor maneira possível ali nos talhões, otimizando, como eu disse, tempo, dinheiro e visando uma produção melhor. Então, pessoal, visto isso daqui, a gente falou um pouquinho sobre essas principais e aonde a gente poderia entrar, por exemplo, na agricultura de precisão, como que funciona hoje. Existem várias empresas de consultoria que oferecem esse tipo de serviço. Porém, vou colocar aqui, muitas delas só têm o conhecimento da parte agronômica, ou seja, da parte da recomendação, de como fazer as correções de solo, de acompanhamento da safra, e muitas empresas eles não conhecem a parte de processamento, a parte do geoprocessamento aplicado. É ali que entra você, profissional, entra eu, profissional de geoprocessamento, para poder atuar. Ou seja, aqui a gente tem mais um campo de atuação onde você pode trabalhar e com isso resolver esse problema. E é um campo enorme, gente. Hoje é muito utilizado, mas muito mesmo. Quem trabalha com plantio de soja que não está atuando com
a agricultura de precisão está deixando dinheiro na mesa, está perdendo dinheiro. Então, hoje, as consultorias que levam essa demanda, eles entregam normalmente um resultado muito bom para os agricultores. Então, você vai o quê? Atender ou as consultorias que não trabalham, ou até os próprios agricultores que têm ali somente um agrônomo consultor e você vai ali em parceria trabalhar com ele. Então, eu já trouxe aqui 2 temas e eu vou trazer mais um aqui, que seria dentro aqui de onde o geoprocessamento pode auxiliar no agronegócio, seria na regularização das propriedades rurais. Eu até tive a oportunidade de também em um outro vídeo onde eu mencionei sobre o nicho do agronegócio, sobre isso. Hoje, a propriedade precisa ter a sua regularização, ela precisa estar com as documentações em dia. E muitas dessas regularizações demandam os profissionais de geoprocessamento. A gente tem ali como a principal o georreferenciamento de imóveis rurais, que está ligado diretamente à regularização fundiária, né? Fundiária da propriedade. Então, a gente tem essa parte de regularização das propriedades, a gente tem aqui o cadastro ambiental rural, que está ligado à regularização ambiental da propriedade. E a gente tem aqui algumas outras documentações que mesmo que não esteja ligado diretamente a técnicas de geoprocessamento, a processamentos de dados geográficos, estão ligados aos dois, que pode ser algo que você, profissional, precise, se não sabe aprender, se você não sabe ainda aprender, para poder entregar um produto completo, que é, por exemplo, o CCIR, que é o cadastro do INCRA, que toda propriedade precisa ter. Então, são demandas de regularização que você, profissional, pode auxiliar dentro do agronegócio, que não necessariamente está ligado a esses outros dois. Esse daqui abrange quase que 100% das propriedades. Hoje, as regras do georreferenciamento de imóveis rurais exigem ali que uma parcela das propriedades tenham seu georreferenciamento protocolado no INCRA e certificado pelo INCRA. Os pequenos produtores não têm ainda essa exigência, mas não quer dizer que eles não devam fazer. Então, não é porque não é obrigado que eles não devem fazer. Já o cadastro ambiental rural, que apesar de estar aí há muitos anos, ele está desde 2012, ele foi instituído lá no Código Florestal, no novo código, que foi uma lei de 2012. Então, mesmo que tenha aí 8, 9 anos, já está em 9 anos, mais ou menos, ele ainda não está completo em vários locais e é uma demanda que em poucos anos vai ser novamente aí catapultada. Ela vai dar um boom novamente, porque vai entrar o módulo de análise, ele vai retirar todos os cadastros errados que existem no sistema, ou ele vai obrigar todo mundo que está com cadastro errado a retificar eles, ou seja, vai dar um boom novamente para quem precisa, para quem fez o seu cadastro de qualquer jeito, não procurou um profissional adequado, não procurou um profissional competente, vai ter essa demanda aqui. E o cadastro do INCRA todo mundo precisa fazer constantemente. Quando tem trocas de titularidades, é importante fazer a atualização desse cadastro. Então, aqui a gente tem algumas demandas voltadas à regularização das propriedades. Para a gente poder concluir, pessoal, está perto aqui do fim da live, eu não gosto de estender mais de 1 hora essa live, para que seja mais dinâmico, não fique tão maçante para vocês, até porque essa hoje é mais um bate-papo. Aonde eu quero chegar com isso? Ou melhor, onde eu quero chegar com isso tudo? Como assim mina de ouro? Você falou só lá no começo mina de ouro, Gustavo. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar, pessoal, que você, sabendo como o geoprocessamento pode solucionar problemas voltados às propriedades rurais, ou solucionar problemas, eu vou colocar, solucionar problemas / melhorar a produtividade
voltado às propriedades rurais, sabendo como o geoprocessamento pode resolver esses problemas, você tem ali um campo quase infinito de atuações, ou melhor, eu vou colocar assim, você tem um mar aberto de chances e opções para ganhar dinheiro com isso. Então, pessoal, o agronegócio hoje ele é um mar de opções, ele é um mar de chances, ele é um mar de oportunidades. Vou colocar aqui também oportunidades. Ele é um mar de chances de você, para que você possa explorar e conseguir, de fato, chegar a essa mina de ouro. Por que é uma mina de ouro, pessoal? O agronegócio é um segmento que não vai acabar. Porque a gente precisa comer. E, apesar de a maioria da nossa comida, a gente tem vários estudos, alguns dizem, não vou entrar nesse método porque não é foco da nossa live, mas muito do nosso alimento diário vem dos pequenos agricultores. E muitos dos segmentos de exportação brasileiros, as nossas commodities, né, famosas commodities, elas vêm do agronegócio. Uma delas é a soja, um dos maiores exportadores do mundo. Goiás, que é o meu estado aqui, é um dos maiores exportadores aqui do Brasil, de grãos, que envolve soja, milho e outros mais. Então, é um segmento que não vai acabar. E é um segmento que você não vai fazer um serviço uma vez. Vou até colocar aqui. É um segmento de demandas recorrentes. Como eu disse, mesmo que você faça um mapa hoje, entregue para o seu cliente, eu te garanto que se ele for uma propriedade, se ele for um produtor ativo de propriedade que tem ali uso de fato, que ele explora a propriedade economicamente, eu te garanto que em 6 meses você vai ter que atualizar esse mapa para ele. Eu te garanto, se ele é um proprietário que envolve, que utiliza a agricultura de precisão, ele vai ter a safra dele todo ano. Ele não deixa de plantar, ele não planta um ano e esquece, deixa para plantar daqui 2, 3. Ele planta todo ano. Então, todo ano tem demanda para você. Então, algumas demandas, elas não têm tanta recorrência. Aqui, ó, o georreferenciamento feito uma vez, acabou. Só se tiver algum tipo, se for comprovado algum erro e você precisa ele corrigir ou precisa refazer um georreferenciamento de uma propriedade que foi feito errado. Mas o georreferenciamento já não tem uma demanda recorrente. O cadastro ambiental rural, se existir ali uma alteração muito grande na dinâmica ambiental da propriedade, você vai precisar fazer algumas atualizações. Ou seja, se ele fez um desmatamento de uma área, de uma vegetação ali nativa, com licença, claro, não estou entrando nesse mérito, mas ele vai lhe fazer um desmatamento. Então, você precisa atualizar esse CAR e excluir ali da vegetação. Então, porém, não é tão recorrente, mas algumas demandas, pessoal, são recorrentes. Se você buscar clientes, se você conseguir atendê-los de forma adequada, entregar resultado para eles, e o geoprocessamento tem esse potencial e essa capacidade, você vai ter sempre aqui um mar de chances de chegar à sua mina de ouro. Como eu disse, não quer dizer que você vai ficar milionário, apesar que tem muitas pessoas que conseguem viver muito bem só com isso, só atendendo propriedades rurais. Tem gente que vive só de atender pequenos produtores, que nem tem um poder aquisitivo tão grande, mas que tem demandas recorrentes. Então, o geoprocessamento, ele tem soluções muito importantes para o agronegócio, ele resolve alguns problemas fundamentais, ele traz resultado, ele melhora a produtividade. Então, ele tem tudo aquilo que precisa para poder ser ofertado para qualquer pessoa. O que falta é a gente só saber explorar isso, saber como entregar esse produto. Então, para que a gente consiga chegar à nossa mina de ouro, para concluir aqui, ouro,
Basta mostrar o que o geoprocessamento é capaz de fazer. Eu acho que o que falta hoje para os profissionais da área é mostrar o que é capaz. Hoje os profissionais só querem vender serviço, só querem vender o produto que ele está entregando. Ele não tem a capacidade de simplesmente mostrar para o produtor que aquilo, ele não está vendendo um mapa, por exemplo. Ele não está vendendo um mapa de uso e ocupação do solo. Ele está vendendo ali a identificação e a caracterização de todas as estruturas da propriedade. Ele está vendendo ali uma oportunidade daquele produtor explorar melhor cada área dele, sabendo exatamente o quanto ele está explorando. Então, isso é que é você explorar o geoprocessamento e poder nadar nesse mar aberto de chances e oportunidades que existe dentro do agronegócio. Então, é um segmento enorme, é um segmento que não vai acabar. Faça chuva ou faça sol, pelo menos hoje eu afirmo que ele não vai acabar. Não sei se pode acontecer uma catástrofe futura, não sei. Mas tudo indica que esse é um segmento que não vai acabar. Nem a pandemia está destruindo esse segmento. É um segmento que continua forte, firme, seguindo e caminhando e ajudando, inclusive, até o Brasil se manter economicamente. Então, nem a pandemia foi capaz de destruir esse segmento. Então, é um segmento que tem longevidade. Então, você que tem aí, sabe executar o serviço, sabe entregar resultado para os clientes que estão dentro do agronegócio, você tem um mar aberto e a chance de obter sua mina de ouro. Só trabalhando com isso, você não precisa trabalhar com mais nada. Basicamente entendendo o quê? Entendendo tudo isso que eu falei, conhecer, saber primeiro onde o geoprocessamento aqui pode auxiliar no agronegócio. Então, sabendo onde pode auxiliar, você tem ali um problema a ser resolvido. Tendo um problema a ser resolvido, você pode ali estancar essa ferida, tratar essa dor e ali também ganhar o seu dinheiro e ser, de fato, muito bem remunerado por isso. Beleza, pessoal? Eu acho que tá bom, acho que a gente consegue encerrar por aqui. E é isso aí, um abraço, até a próxima e vamos junto!